O livro de Ruth se passa em uma época onde os juízes ainda lideravam Israel e conta a história de uma mulher chamada Ruth, uma moabita que passa a morar em Israel. Ele tem apenas 4 capítulos, mas conta uma história de amor e de fé da parte da moça. Então, acompanhe até o final para ficar sabendo de tudo o que acontece nessa história. Em certo momento, estava havendo uma grande fome em Israel. Por isso que um homem da cidade de Belém, chamado Elimeleque, migrou para a terra de Moabe, junto com a sua esposa, Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então, eles se estabeleceram ali e passaram a morar no local, até que Elimeleque morreu de causas desconhecidas. Então, seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth, e eles ficaram por ali por quase 10 anos. Mas após algum tempo, Malom e Quilion também morreram, deixando Noemi arrasada, pois já tinha perdido seu marido e agora os seus 2 filhos. Então, ela decidiu voltar para Israel, pois ficou sabendo que a fome havia acabado. Então, ela pediu para que as suas 2 noras voltassem para suas casas na cidade de Moabe. Orfa se despediu da sogra e fez o que ela havia pedido, mas Ruth havia se apegado a Noemi, dizendo a seguinte frase: "Não insistas comigo que eu te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus." Então, as 2 foram para a cidade de Belém, em Israel, onde passaram a morar. Certo dia, Ruth foi catar espigas de trigo nos campos de um homem chamado Boaz, um parente do ex-marido de Noemi. Então, ele ficou sabendo da história da moça e prestou atenção na fé e lealdade dela com a sogra Noemi. Então, passou a ajudá-la com proteção e alimentos. Após Ruth contar para a sogra o que havia acontecido, Noemi a aconselhou a se casar com Boaz, até porque nessa época, quando a mulher ficava viúva, sem filhos e em uma condição ruim, era dever do parente mais próximo do falecido casar com a mulher e tomar conta da herança. Em uma noite, Ruth se aproximou do homem e o pediu em casamento. Mas Boaz explicou para ela que havia um parente mais próximo do que ele, mas prometeu que iria resolver aquela situação. Então, em um dia, ele se encontrou com esse que era o mais próximo, e na presença de 10 anciões da cidade, o parente desistiu de assumir Ruth. Então, Boaz assumiu seu lugar e se casou com a moça. Algum tempo depois, o casal teve um filho chamado Obed, e esse foi pai de um homem chamado Jessé, que gerou, junto com a sua esposa, o rei Davi. E então, ele foi dando continuidade à descendência de Ruth até chegar em Jesus Cristo, milhares de anos depois. Viram quão bonita foi a história contada nesse livro? No nosso próximo resumo, veremos o livro de 1 Samuel, que, inicialmente, contará a história de Samuel, um homem que foi escolhido por Deus desde criança e, quando cresceu, se tornou um grande profeta e último juiz de Israel. Até porque o livro também fala da transição da nação para uma monarquia, estando repleto de guerras e outras coisas muito interessantes. Então, não perca! É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembre-se de seguir o nosso Instagram, @canalquer_saber. Lá você encontra curiosidades muito interessantes. Então é isso, pessoal. Deus te abençoe e tchau!